bem-vindos ao Mercado Financeiro que começa neste momento. Boa tarde aos nossos colegas do Headline News. Boa tarde a você que nos acompanha. Boa tarde ao meu parceiro Luiz Arthur Nogueira. Hoje, um programa muito especial. Muitos vinham pedindo isso para mim nas redes sociais. O que as pessoas querem saber? A gente tem os dois presidenciáveis com maior chance, o Lula e o Bolsonaro. Mas no campo da economia, quais seriam as convergências e quais seriam as divergências? Programa sobre isso, certo? Exatamente, Sam. Boa tarde a você, muito obrigado também a você pelo carinho da sua audiência. Quem tem a melhor agenda, Lula ou Bolsonaro? Começando com o primeiro tema, privatizações, um convidado especial aqui no estúdio, Vandique Silveira, CEO da Trevisan Escola de Negócios. Vandique, boa tarde, seja bem-vindo. Temos uma divergência entre os dois candidatos. O ex-presidente Lula é contra as privatizações, não quer, por exemplo, que avance as privatizações dos Correios, privatização essa já aprovada na Câmara, que está parada no Senado. O presidente Bolsonaro, que tem como ministro da Economia Paulo Guedes, o Paulo Guedes gostaria, sim, que os Correios fossem privatizados. Qual é a sua opinião sobre o tema privatizações? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Sami. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite e estar aqui com vocês. Eu sou 100% a favor da privatização de tudo. Não é função de governo brincar de empresário. E todas as vezes que o governo brinca de empresário, a coisa pode sair muito mal. Imaginem vocês, se a Petrobras fosse privatizada hoje, como qualquer outra empresa, se haveria essa comoção pública para fazer alguma coisa com relação aos preços dos combustíveis. Isso jamais seria concebível. Portanto, esse tipo de atividade de atar as mãos do governo atrás das costas é fundamental para que a empresa, ou todas as empresas que hoje estatais, possam ser cada vez mais eficientes. Vandique, você falou isso, é uma visão geral, mas a gente não pode esquecer que no início desse ano a Petrobras ficou 50 dias sem reajustar preços. Também falas mais recentes do presidente Bolsonaro sinalizou que a Petrobras não deveria ter um lucro, que isso é inescrupuloso. Como você vê essa questão? A Petrobras tem ou não que dar lucro e tem ou não que segurar preço, ou seja, não repassar aumentos internacionais? Sami, a Petrobras é uma empresa que tem acionista. Eu sou acionista da Petrobras e garanto que muitos aqui que nos assistem também são acionistas da Petrobras. Ninguém aqui comprou papel da Petrobras esperando em fazer benevolências com esses valores investidos na Petrobras. Portanto, ela é uma empresa, como toda empresa, ela deve gerar lucro. A função número 1 de uma empresa é gerar lucro. Qualquer outra atividade é desvio de função. A Petrobras é a maior empresa, ou a segunda maior empresa brasileira hoje. Já foi uma das maiores empresas, 29ª empresa do mundo, e perdeu a sua função, o seu tamanho, em função de muitas atividades políticas partidárias associadas a ela. Portanto, qualquer tipo de pensamento que tire o foco da Petrobras na função básica de extração de petróleo, refino e venda, é mudança de foco, e isso não é positivo. Portanto, a minha posição se mantém a mesma. Ela deveria ter aumentado os repasses a menos de 2 meses, resolveu guardar isso na manga para poder fazer política com o governo, dadas as críticas. No entanto, isso não é favorável para a Petrobras, não é favorável para o Brasil e não é favorável para os acionistas da Petrobras. Vandique, qual é o papel de estatais, principalmente bancos públicos? Por exemplo, tem gente que diz, se não fosse o Banco do Brasil, não teria financiamento para o agronegócio. Não fosse a Caixa, não teria para o setor imobiliário. Não fosse o BNDES, não teria para a infraestrutura. E tem gente que defende a privatização também de todos os bancos públicos. A sua opinião? O banco público existe para fazer política, não é verdade? Eu não acredito que o Brasil seja uma anomalia no mundo. Eu não conheço muitos países, os Estados Unidos não tem banco público. A maioria dos países que eu conheço, que eu já morei em vários países, 26 anos fora do Brasil, eu não conheço muitos países de economia avançada que tem banco público para essas funções. O Brasil seria uma anomalia nisso. Eu tenho certeza que o agronegócio, em função da sua pujança, sua eficiência no Brasil, estaria cheio de investidores, agentes de mercado querendo investir. Mesma coisa, o Brasil é um país que tem um déficit de habitações enormes, existe muita gente querendo comprar a casa própria, portanto, o mercado seria o garantidor disso de uma maneira mais eficiente. Eu sou totalmente a favor da inexistência de banco público. Vandique, existe uma aparente convergência entre o Bolsonaro e o Lula na questão do reajuste dos funcionários públicos. Os dois são inclinados
a reajustar. Mas a gente tem um problema de ordem da realidade. Por exemplo, a inflação foi 10% no último ano. O país não consegue crescer isso, não consegue, na verdade, gerar isso. Como que você acha que deveria ser a política do funcionalismo público e qual proposta do Lula ou do Bolsonaro te agrada mais? Bom, Sami, antes de falar de reajuste, a primeira coisa que tem que ser feita, pensada a sério, é uma reforma administrativa de verdade. Não dá para a gente aumentar ou diminuir salário de funcionário público ou fazer qualquer tipo de atividade que diminua ou aumente impostos sem que a gente saiba de fato o que a gente espera do país e o que a gente espera que o governo seja provedor. Quanto da iniciativa privada vem para dentro, quanto que vai para fora e quanto o governo vai ser responsável por isso. Funcionário público é a mesma coisa. Não faz nenhum sentido um aumento para funcionário público que mantiveram os seus postos de trabalho durante a pandemia, não tiveram cortes como a maior parte da população brasileira e agora a gente vem e concede um aumento linear de 5% da categoria, que também não é legal nem para eles, porque eles continuam perdendo a inflação, nem para os cofres públicos. Eu gostaria de lembrar que o Brasil está há 10 anos com déficit orçamentário. Se você tiver uma doença há 10 anos, você vai ser determinado como tendo uma doença crônica. O Brasil tem uma doença crônica hoje que se chama déficit orçamentário. A gente precisa ter um equilíbrio fiscal para o país ser normalizado e voltar a crescer. Nos últimos 40 anos, a taxa média de crescimento do Brasil foi 1,5%. Imagine que só para trazer para o mercado de trabalho os novos entrantes da força de trabalho, os jovens, o Brasil precisaria crescer 3%. Agora a gente tem um exército de desempregados. Quer dizer, o momento que o Brasil vive hoje é um momento que pede um freio de arrumação, que a gente faça uma reforma administrativa e realmente decida. No momento que a gente tiver decidido o que a gente espera do governo, a gente vai saber o número de funcionários públicos e a gente vai poder criar uma carreira com valores. Eu não sou contra funcionário público ser bem pago, eu sou contra não existir limites para isso e a gente fazer política através do orçamento público. Agora um tema polêmico, tem divergência entre Lula e Bolsonaro, a reforma trabalhista aprovada no governo Temer. O ex-presidente Lula quer rever a reforma, o presidente Bolsonaro decidiu mantê-la. Quem está correto, Vandick? Presidente Bolsonaro, não faz nenhum sentido reformar uma reforma que foi feita pela metade. A gente ainda tem CLT, a gente tem uma série de problemáticas ainda no mercado de trabalho, a gente tem impostos enormes que incidem sobre a folha e isso impede que o Brasil volte a empregar esses quase 12 milhões de pessoas desempregadas que temos por aí, fora os 6 milhões de desalentados. Quer dizer, é uma tragédia humana, é uma tragédia familiar e essas pessoas estão perdendo seu capital humano e estão paradas. Tudo isso advém da falta de treinamento, a baixa qualificação da mão de obra brasileira e do custo de empregar. Dick, de forma geral, como que você analisa, ou melhor, qual seria a maior diferença para você na condição da economia entre Lula e Bolsonaro? Eu sei que ambos os candidatos, eles flertam com atividades que a gente considera na economia como o nacionalismo, o capitalismo estatal, o estatismo, né? De um lado do Lula, mais da esquerda, o Bolsonaro mais da direita, tentando relembrar ou reavivar os anos do milagre econômico brasileiro, e eu digo que ambos se tocam nesses aspectos. No entanto, o Bolsonaro ainda tem um esteio, que é o Paulo Guedes por trás. O ministro realmente é um liberal e tem feito tudo no seu poder para introduzir uma agenda liberalizante no Brasil. Por parte do Lula, a gente não sabe exatamente o que é que ele tem de plano econômico para o país. A razão é que ele não quer falar sobre economia, o que eu acredito que seja um dos maiores erros da campanha do ex-presidente. Então eu digo o seguinte, a gente precisa ter um debate que não fale de outra coisa a não ser da economia, porque o que mais tem necessidade de ser reformado no Brasil é a economia brasileira, a volta ao crescimento econômico e essa arrumação na nossa casa. Infelizmente, o Brasil hoje não cabe mais dentro do seu orçamento e algo tem que ser feito a respeito disso. Senão teremos mais inflação, mais taxa de juro elevada e assim por diante. Vandick Silveira, CEO da Trevisan Escola de Negócios, muito obrigado pela sua participação e nós estamos encerrando por hoje o Mercado Financeiro, Sami.
Isso mesmo, e nos vemos na programação da Jovem Pan e no próximo Mercado Financeiro.